Boa noite, boa noite, boa noite, graça e paz. Eu sou o apóstolo Jefferson Zangão, nós somos o Ministério AJZ. Hoje, dia 27 de julho de 2026, ano apostólico de Tiago, a fé sem obras, ela é Morticulica da Silva. São 17 horas e 59 minutinhos, o horário que nós nos propusemos a todos os dias entregar ao Senhor a nossa gratidão por mais um dia de vida, um dia lindo que Deus nos deu e que, a despeito de toda a luta e qualquer dificuldade que você tenha enfrentado, você chegou até aqui de pé mais uma vez, não é? Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, certamente teríamos sido reduzidos a nada. Essa é a palavra do Senhor. Mas a graça e a misericórdia de Deus nos alcançaram e nos trouxeram até aqui. Seja dele então a honra, a glória, o louvor, o domínio e toda a majestade, sempre, sempre. Amém. Deixa eu ver que dia é hoje. Dia do que hoje? Tem que chegar mais perto porque a idade já não permite, né? De tão longe. Hoje é dia de pesquisar a Cúpula de Tiffany, Centro Cultural de Chicago, Illinois, Estados Unidos. Não vou. Não vou. Depois, se vocês quiserem, vocês procurem lá. Da Cúpula de Tiffany, Centro Cultural de Chicago, Illinois, Estados Unidos. Eu não vou não, tá, irmão? Eu não vou procurar não. Eu vou ficar por aqui mesmo. Bom, falar por ficar por aqui mesmo, eu estou falando com vocês da Praia Grande, em São Paulo, no Brasil, que mais um dia viveu um espetáculo. Esse lugar é um dos lugares mais lindos do mundo. Aliás, todos os lugares são lindos, né? Porque todos foram feitos por Deus, mas olha, nós tivemos um dia praticamente sem nuvens no céu, sol brilhando. Ainda, para você ter uma ideia, não escureceu completamente e já era para normalmente esse horário que nós estamos orando já está totalmente encoberto, né? Tivemos a mínima de 19 e a máxima de 23. Amanhã teremos um dia ainda mais lindo que o de hoje, com 28 graus a máxima. Olha, amanhã dá até praia se você quiser, hein? E 21 graus a mínima. Para quem gosta de se aventurar, eu só vou te dizendo que é diferente, tá? Não? Você vem para a praia, deixa eu te explicar, deixa eu te falar. Você vem para a praia no verão, quando você pega 21 graus, 22, vamos falar 22 graus. São 22 graus de um dia que chegou a 40 e tantos graus. Então, naquele momento que está mais fresquinho, você entra no mar. Mar não, que nós não temos mar aqui no Brasil. Tem pouco, né? A gente entra no oceano, que chamamos de mar, e aí a água está morninha, né? E tá uma delícia. Mas, se você pensar agora, 21 graus, onde a máxima foi 23, é como se você estivesse entrando numa geladeira. Então eu não te aconselho. Eu sei que tem gente que fica muito tempo sem vir para o litoral e quando vem quer aproveitar tudo, não é? Vai dar para aproveitar a areia, vai dar para aproveitar o sol, mas eu acho que entrar na água vai depender um pouquinho da sua coragem e muita disposição. Porque o mar a gente vai entrando assim, né? A gente põe o pé, aí a gente vai na coragem, irmão. A gente vai na coragem até chegar assim na altura da coxa. Na próxima onda, que a água já bater na barriga, pronto. Parece que entrou a geladeira e a vontade de voltar para a areia já aumenta muito. Isso é pura verdade. Glória a Deus, estamos vindo de um final de semana sobrenatural, um final de semana maravilhoso, um sábado de descanso, mas tivemos uma palavra sexta-feira, como que fala? Esqueci.
Mais uma palavra linda, poderosa. Aliás, as sextas-feiras estão sendo marcadas mesmo por palavras bem diferenciadas que Deus tem trazido para as nossas vidas, né? Palavras bem no nosso pessoal, tratando o nosso pessoal, tem sido uma grande bênção. No sábado nós ficamos foi sabático, né? Ficamos quietinhos. Não fizemos muita coisa pela obra, a não ser o estudo, a preparação da palavra que seria pregada no domingo. E assim foi. Uma palavra muito forte também. Uma palavra com muitas revelações e que é um culto que nós temos que assistir 1, 2, 3 vezes para entender na sua profundidade aquilo que Deus quis nos dizer. O tema foi por que Deus permite as nossas derrotas e por que Deus permite que sejamos injustiçados muitas vezes. Então foi mesmo assim maravilhoso. Vamos lá, deixa eu dar boa noite aqui à minha família que já vai chegando. Esse horário aqui das 6 começou arrebentando e depois caiu muito, hein? Todo mundo falou, não, vamos fazer às 6, vamos fazer às 6. 6h05, cadê o povo todo? Voltar para 6 da manhã, viu? Em nome de Jesus. Boa noite, Márcia Gromoskidan. Deus abençoe você, sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus. Seja muito bem-vinda. Bruna, meu amor maior, minha companheira, minha parça, ficou longe de mim. Hoje eu peguei ela e fiz ela pagar toda a saudade e solidão que ela me deixou no final de semana. Fiz ela ficar agarrada comigo, que o braço dela até adormeceu. Para aprender, né? Para aprender a largar de ser besta. Bom dia, Elvira, meu amor. Como é que você está? Como foi o final de semana? Como é que estão as coisas por aí? Tudo em paz? A Elvira pede oração pela irmã, pelo cunhado, pela Aline, pelo Rodrigo, pelo Ricardo, pela Cláudia, pelo Pedro e pela Helena, pelo Heitor, pela nossa dupla dinâmica, o Heitor e o Theo. A nossa mocinha mais linda, como tá linda. Pai amado, guarda, protege, livra do mal a sua filhinha. A Bia tá linda demais. Ô, papai. E sempre pedindo pela minha vida. Muito obrigado, meu amor. E também pelo nosso ministério. Minha filhinha predileta. Boa tarde, filha. Tudo bem? Como foi seu dia? Tudo na bênção? Ela diz boa tarde a todos, graça e paz. Obrigado, filha, por compartilhar a live aqui bastante. Em nome de Jesus. Elvira falou que sim, tudo bem. Eu vi, ninguém me contou, eu vi que, olha, entrou. A dona Bispa Paula Miranda entrou, me espionou 1 segundo e saiu. Deveria ter ficado, porque eu te amo. Viu? Então, se você estiver por aí, amo você. Muito. Não deu nem oi. Olha, cara de pau. Misericórdia. Amém. Glória a Deus. Bom, hoje nós vamos dar início. Nós lemos 2 vezes Mateus, 2 vezes Marcos, 2 vezes Lucas, 2 vezes João. E estamos indo para a segunda leitura do livro de Atos. Atos, que é um livro que começa a falar da nossa história, né? Atos começa a contar a história da igreja. Muitas pessoas dizem que o livro de Atos e o livro de Lucas é um livro só, que foi separado, né? Ambos, foi uma pesquisa, um trabalho jornalístico, vamos dizer assim, na época, que o evangelista e médico Paulo fez,
Um grande material ele trouxe, escreveu tudo sobre o Evangelho e depois a continuidade sobre a vida dos apóstolos após a ressurreição de Cristo. E muitos dizem que o livro foi dividido, mas que na verdade é uma sequência só. Então, amém. De qualquer forma, vamos iniciar hoje a leitura dos Atos dos Apóstolos. Então vamos lá, deixa eu dar aqui diminuir a tela, abrir a Bíblia. Sempre vou fazer a leitura na NVI, tá? A nova versão internacional, de 2011. Vamos lá. No meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a ele com muitas provas indiscutíveis de que estava vivo, aparecendo-lhes por um meio de 40 dias, período de 40 dias. Lembrem-se sempre, né, o que eu falo para vocês, que eu estou preparando um estudo bíblico sobre os números da Bíblia. Não vou falar numerologia porque o pessoal já vai linkar com o esoterismo. Mas 40 é o tempo da espera, né? 4, tudo que é relacionado ao 4. Mas vamos lá. Por um período de 40 dias, nos quais acerca do reino de Deus, certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Fica aqui o meu conselho a você que dá uma espiadinha no zodíaco, você que dá uma espiadinha nas profecias do dia, né? Não compete a você saber os tempos ou épocas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem encobriu a vista deles. Ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, dois homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma que o viram subir. Então eles voltaram a Jerusalém, desde o monte chamado das Oliveiras, cuja distância da cidade é de uma caminhada de sábado. Um dia, né? Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos eles se dedicavam unânimes à oração com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os seus irmãos. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos e um grupo de cerca de 120 pessoas e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia para os que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação neste ministério. Ora, com o pagamento que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram.
todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles esse campo passou a chamar-se Acéldama, isto é, campo de sangue. Porque, prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar, não haja ninguém que habite nele, e ainda que outro ocupe o seu ofício. Portanto, é necessário que escolhamos um homem dos que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre as alturas. É preciso que um deles seja conosco, testemunha da sua ressurreição. Então indicaram 2 nomes: José, chamado Barsabás, conhecido como o Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes 2 escolheste para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim, ele foi acrescentado aos 12 apóstolos. Amém? Deixa eu pegar uma coisinha aqui, peraí. Não fujam, só um minuto. Amém. Vamos lá. A gente vê uma forma aqui muito religiosa de agir. A gente vai ter agora um estudo bíblico. Oi, Mari! Querida, graça e paz, Deus abençoe, seja bem-vinda. A gente vai ter um período agora de amadurecimento. Um período em que Deus começa a trabalhar o coração dos apóstolos. Porque até então os apóstolos estavam trabalhando somente com os judeus. E agora há uma necessidade de que toda religiosidade seja quebrada, todo vínculo com o judaísmo seja quebrado e a palavra de Cristo seja pregada. E é interessante que todos ouçam que estão aqui e aonde chegar esta palavra, que o cristianismo e o judaísmo são absolutamente diferentes. Então não existe cristão judeu. Amém? Nem existe judeu cristão. São 2 coisas absolutamente diferentes. Uma baseada completamente na lei e na religiosidade de seitas, conceitos, preceitos, dogmas, regras, e a outra na graça, que a gente precisa aprender. E vamos ler o livro de Atos para que nós possamos acompanhar essa evolução, que vai na metade contar praticamente a história de Pedro até que chegue Paulo. Depois que Paulo aparece, então as escrituras se voltam completamente para a história de Paulo. Amém? Você perceba até a forma com que foi eleito o novo apóstolo, Matias, que foi um grande homem de Deus, com grandes obras. Talvez você já tenha ouvido falar: Matias foi eleito, mas você não... Matias fez grandes obras. Se estudar a Bíblia, você vai ver muitas coisas. Matias foi morto na Índia, onde ele pregou o Evangelho nos lugares mais difíceis de se pregar o Evangelho. E naquele momento haviam 2 pessoas que estavam para receber essa unção. Um era Barnabé e o outro era Matias. Posteriormente, Barnabé tornou-se um apóstolo também, e já não mais debaixo da religiosidade, todos os dogmas, conceitos e preceitos que exigiram na primeira vez, né? A gente vai estudar bastante isso, porque às vezes você olha para a sua vida e você fala: mas eu não sou digno, mas quem sou eu? Tudo isso muda quando nós entramos para falar de Jesus Cristo. Foi o Senhor quem nos escolheu e não fomos nós quem escolhemos a Ele.
Matias foi eleito da forma com que os judeus escolhiam todas as coisas, através do Turim e Tumim. Mas os demais apóstolos que vieram depois, vieram debaixo da graça, sem muita, como é que eu vou falar assim, tocar de trombetas, né? Vamos fazer, nós precisamos e a obra vai ser feita. Foi assim com Paulo. Paulo não foi o 13º apóstolo, Paulo foi o 14º, 15º apóstolo, mais ou menos. Mas isso é uma outra história que eu conto para vocês depois. Nós vamos orar. Vocês já viram, nós temos aqui um mural de oração. Você pode enviar a foto do seu familiar, você pode enviar a sua foto de pessoas que você deseje que nós oremos. Não se preocupe, porque não é necessário que você faça o Pix para quem for. Eu tô rindo porque eu vi muito isso. Não é necessário que você envie um Pix para colocar a foto de ninguém aqui, é necessário que você envie a foto, tá bom? Eu vejo cada uma aqui. E hoje eu tô afiado, porque hoje é dia de live cristã na contramão, né? Então eu tô afiado contra os religiosos. Mas amém. Então, se você quiser que a gente coloque o seu nome, a sua foto aqui, para que nós oremos todos os dias, é só você me enviar pelo WhatsApp, tá bom? Então aqui nós apresentamos diante do Senhor a Juju, o Ivan, a Renata. Renata tem uma história com Deus. Foi ela quem nos deu esse veículo de comunicação, que foi o notebook. Ela não é uma mulher rica, ela fez um esforço para que nós pudéssemos fazer nosso trabalho de missões. A Nira, nossa irmã querida lá do Rio de Janeiro. A Bia e a Elvira, meus amores. O Dericão, meu segundo melhor amigo do mundo. A Bruna, preciso trocar essa foto da Bruna, foi muito escondida. Nem dá para ver o quão linda ela é. Por falar em linda, do lado da pastora Tati, linda, aí fica difícil, né? Então é melhor parar de falar de lindeza. Vem a minha filha Silvia, a Márcia Daniel, difícil, né? Melhor ficar quieto. A Carol Caquetes, a Josi, querida, a minha amada advogada, doutora Gabriela, o Tutu, nosso querido Tutu, o Rodolfinho, o Ney, nosso amado irmão, a Mari, que está aqui, ó, acabou de entrar. Mari é minha primícia. Esqueci o nome dela. Lenir, que estava lá na Espanha, depois que voltou, nunca mais ligou pra gente. A Nath, querida, amada do Senhor. A Vanusa, nossa irmã amada. O Ronaldo e a sua esposa. E os meus queridos, que me deram um dos maiores presentes da vida, o Rubão e a Bebel. Amém? Esses são os que estão no nosso mural de oração. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai de amor, seja louvado e glorificado o seu santo nome. Nós buscamos a tua presença nesta manhã, aliás, nesta tarde, noite de segunda-feira, dia em que vivemos muitas experiências contigo, de amor, de livramento, de prosperidade, de cuidado. Nós temos tanto a te agradecer, Pai. A despeito das lutas, a despeito das dificuldades, a despeito de todo o levante do inferno, nós, mais uma vez, permanecemos de pé. Mais uma vez estamos aqui para adorar e glorificar o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor. Nós declaramos ao Senhor que nós reconhecemos o quão falho nós somos. Confusos, dúbios, somos péssimos em fazer escolhas, principalmente porque escolhemos sem consultar ao Senhor,
porque fazemos escolhas que são mais agradáveis à nossa carne, ao nosso prazer humano, do que a sua vontade espiritual de propósito para as nossas vidas. Ainda assim, o Senhor não desiste de nós. Ainda assim, a tua graça, ainda assim o seu amor permanece sobre as nossas vidas durante todo o dia, desde o amanhecer, quando a palavra diz que as suas misericórdias se renovam, até a noite, onde o Senhor diz que aos seus amados o Senhor dá enquanto dorme. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por este dia. Antes de orar por nós, queremos pedir pelos nossos irmãos menos favorecidos ou até injustiçados pelo sistema, que neste momento estão buscando um lugar para se acolher, um lugar para proteger a família, porque lhes falta um teto. Muitos estão buscando, meu Deus, um alimento para sua janta, o leite da criança. Eu sempre oro pedindo, meu Deus, pelas mulheres que estão amamentando, pelas mulheres que estão grávidas, gestantes. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor toque o coração de pessoas que estão por perto, para enviar o recurso, para suprir a necessidade de cada um deles. Ajuda, Pai. Ajuda os seus filhos que não têm para onde correr. Só tem o Senhor. Pais que não conseguem dormir porque a preocupação diária com o que dará para os filhos jantarem, almoçarem, café da manhã, o alívio da escola, porque na escola eles podem se alimentar. Cuida deles, Pai, nós te pedimos. Levanta pessoas com condição, pessoas que não consigam olhar somente para o seu umbigo, pessoas que não tenham como principal objetivo na vida trocar o celular, comprar uma roupa cara. Nada disso é pecado, meu Deus, mas em primeiro lugar, amar o próximo como a si mesmo. Amar alguém, fazer o bem. Porque aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, a palavra diz que já está pecando. Que todos nós possamos, de alguma forma, ajudar os nossos irmãos menos favorecidos, que já sofrem com todo tipo de preconceito, que não tem muitas possibilidades. Que a tua bênção esteja sobre eles. Eu te agradeço, meu Deus, nesta noite, por mais uma vez estar na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te agradeço por mais uma vez nós podermos celebrar um dia onde Cristo fez a diferença na nossa vida. Uma noite em que nós possamos pregar a palavra de Jesus Cristo a muitas nações, levar o nome de Jesus a várias e várias nações, lugares, meu Deus, onde é difícil o Evangelho entrar, penetrar, mas nós temos conseguido, com perseverança, com fé, com trabalho diário, temos conseguido levar a sua palavra a lugares quase que inatingíveis, mas o Senhor tem nos dado graça. Obrigado por mais esse dia, Senhor. Obrigado pelo dia de vida, pela saúde, pelo dom gratuito da vida. Obrigado, nós declaramos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Declaramos que diante dele jamais existirá outro. Declaramos que nós jamais nos prostraremos diante de outros deuses, senhores ou senhoras. Somente diante de Jesus Cristo entregaremos o nosso louvor e a nossa verdadeira adoração. Confessamos às nações, Pai, como Cristo nos enviou, a dizer que Ele amou tanto o mundo, a humanidade. Não foi um grupo religioso, não foi uma nação, foi toda a humanidade. O sacrifício de Cristo não foi feito para uma determinada pessoa ou um tipo de pessoa, foi para todas as pessoas. Todos aqueles que nele crerem terão vida e vida em abundância, salvação.
Que esta palavra chegue, meu Deus, àqueles que precisam ouvir. Para aqueles que estejam presos, Pai, acorrentados a uma religião, acorrentados, meu Deus, sendo impedidos de viver a sua própria vida, porque um homem tomou conta da sua vida, porque um homem tomou conta do poder da sua vida, dizendo o que pode e o que não se pode fazer. Nós só temos um pastor. O nosso pastor é Cristo. É dele quem vem a palavra sobre as nossas vidas. Por isso nós clamamos pela libertação de todas as pessoas que estão, meu Deus, acorrentadas, escravizadas por uma religião, por uma autoridade espiritual, por alguém que tenha, meu Deus, se manifestado como dono dessa vida. Todos nós temos o Senhor como nosso dono. É o Senhor quem manda em nós. Por isso não há ocasião para o mal. Por isso não há ocasião, meu Deus, para que o inimigo haja na nossa vida. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Nós somos a igreja. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor que sofreu a nossa dor, que sentiu a nossa traição, que sentiu o abandono, que sentiu que morreu a nossa morte, carregou a nossa cruz. Aquela cruz não era sua. Se fez maldito no nosso lugar, para que hoje nós pudéssemos ser salvos e viver pela graça. Pela graça. Bendito é o Senhor. Santo é o Senhor, Pai. Prostramo-nos aos teus pés, no nome de Jesus Cristo, e clamamos: perdoa, meu Deus, os nossos pecados, as nossas falhas, assim como nós perdoamos aqueles que têm pecado contra nós. Paizinho, em nome de Jesus Cristo, perdoa os pecados cometidos pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos. Perdoa os pecados cometidos pelos nossos inimigos. Tira, eu te peço, de sobre nós, Pai, o julgo, a acusação, o peso, a maldição causada pelo pecado, e nos habilita a vivermos a sua vontade, que é boa, é perfeita e é agradável. E que o Senhor seja o grande diferencial nas nossas vidas, o nosso escudo, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da nossa angústia. Que caiam 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas que nós não sejamos atingidos, porque aos teus anjos o Senhor dará ordem ao nosso respeito para nos livrar e nos guardar. Livra-nos, Senhor, daquilo que é mal, livra-nos do que é mortal. Nos permite habitar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Nos coloca debaixo das tuas asas e nós estaremos seguros. Livra-nos, Senhor, eu te peço, dos acidentes, das tragédias e das fatalidades. Livra-nos da tristeza, da angústia, do fracasso e da falência. Livra-nos das dores e das enfermidades. Tira, Pai, do nosso caminho o homem violento, sanguinário, sem valores. Afasta de nós a violência deste mundo tenebroso. Nos livra de roubos, de assaltos, de balas perdidas. Nos livra da inveja, da feitiçaria e de toda obra de macumbaria. Que praga alguma chegue até a nossa tenda. Que o Senhor mesmo repreenda toda a vontade do inferno de roubar, matar e destruir. Que o Senhor nos dê vida e nos dê vida em abundância. Pai, no nome de Jesus, eu te peço nesta noite, aonde chegar o som da minha voz, toca, cura, restaura e liberta. Levanta o cansado, o abatido e o prostrado. Faz a sua obra de milagres. Deus de amor, nós queremos interceder pela vida dos nossos irmãos que estão passando pelo momento mais difícil da vida do ser humano. É o momento da despedida, o momento do até breve. Nossos irmãos que estão neste momento, Pai, em hospitais, velórios, se despedindo de pais, mães, avós. Embora nós trabalhemos com isso o dia inteiro, falando sobre vida, nascimento, prosperidade, crescimento, lutas, dores, enfermidades, morte e ressurreição,
Mesmo assim, parece que nunca estamos preparados. A impressão, meu Deus, é que nós sempre achamos que conosco nunca vai acontecer. Sempre somos pegos de surpresa. E sempre fazemos a mesma pergunta: por que, Senhor? Porque todos têm um dia certo para vir. Dia e hora certo para nascer. E tem um dia e hora certo para retornar aos braços do Pai. E não há nada que possa impedir isso de acontecer. Bendito seja o Senhor. Que o Senhor console o coração de cada um dos teus filhos hoje, Pai, que passaram por esta experiência, que estão atravessando essa experiência. Não há nada que um homem possa fazer, não há uma palavra, a não ser a presença, chorar junto, se colocar à disposição e orar ao Espírito Santo que console essas vidas, em nome de Jesus. Clamamos, meu Deus, ao Senhor Jeová Rafá. Quando nós dizemos este nome, o céu se abre, uma unção de cura é derramada sobre as nossas vidas. E quando essa unção ela encontra, meu Deus, um povo com fé, uma vida com fé, não há enfermidade que possa permanecer. Não há enfermidade que possa, meu Deus, suportar a unção dos céus e a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível se viver milagres. Nós nos unimos, meu Deus, nesta noite para clamar ao Senhor. Que o Senhor visite os nossos irmãos que estão doentes, internados, UTIs. Que o Senhor guie a mão do cirurgião, que o Senhor dê sabedoria aos médicos, que o Senhor abençoe os medicamentos. Que o Senhor abençoe os irmãos que estão, meu Deus, passando por tratamentos. Que o Senhor cure-os. Que o Senhor os leve, meu Deus, à cura e seja devolvida a convivência da família. Apresento diante do Senhor os nossos corpos, Pai, templo do Teu Espírito Santo. E pela Tua misericórdia nós te pedimos em nome de Jesus. Vê se há em nós, Pai de amor, uma raiz, uma doença silenciosa. Vê se há em nós, meu Deus, uma dor, uma inflamação, uma infecção, uma ação nociva de um vírus, de um fungo, de uma bactéria, o mau funcionamento de um órgão. Vê se há em nós, meu Deus, uma raiz cancerígena, um tumor. Vê se há no nosso corpo, Pai, uma dor, uma inflamação, uma infecção. Derrama da sua unção apenas uma ordem, uma palavra, apenas um olhar para as nossas vidas, meu Deus, e nós seremos curados. Eu creio que o Senhor é o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente. Eu creio que o Senhor é o Deus que vai curar os nossos filhos, os nossos pais, as nossas vidas, o nosso corpo. Que toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor sempre. Clamamos também nesta noite ao Deus chamado Jeová Jirê, Deus provedor de todas as coisas, o dono de todo o ouro, de toda a prata. Jesus Cristo nos ensinou o caminho da prosperidade. O caminho da prosperidade é buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Nos ensinou ainda a não andar ansiosos por coisa alguma, nem por aquilo que é vez de comer, beber ou vestir, porque temos um bom Pai no céu, que sabe dar boas coisas aos seus filhos. Um dia fomos escravos. Um dia pagamos o preço da escravidão. Hoje, em Cristo, somos filhos, somos herdeiros. Já não há necessidade de pagarmos um preço de escravidão. O Senhor disse: eu vos liberto. A liberdade que eu te dou é para que nunca mais vocês se coloquem num jugo de escravidão. Você precisa diariamente se libertar um pouco da escravidão do dinheiro. Foi Jesus quem disse isso. Você precisa olhar para a sua vida todos os dias e conseguir encontrar graça. Conseguir encontrar motivos para abençoar, para bendizer. Ainda que exista a religião é pitoresca.
Há uma moda agora em que todo mundo está dizendo nada quebrado, nada fora do lugar e nada não sei o que. Só se for na tua casa, meu irmão. Só se for na tua casa em que você tem empregado milhares não, né? Mas dezenas para ficar limpando o chão o tempo inteiro. Talvez você não tenha um filho autista que ainda não tenha desfraldado e faça cocô pela casa, xixi pela casa, que jogue as coisas no chão. Ah, religião. Ah, religião. Nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar, só se for na sua casa. Porque na casa de todos nós aqui existem coisas faltando, existem várias coisas quebradas e existem várias coisas fora do lugar. E é por isso que nós estamos buscando ao Senhor. Quanto a você, irmão, continua comprando seguidores no Instagram. Deixa que a gente leve a nossa vida com Deus. Eu sou grato por aquilo que eu tenho. Eu sou grato ainda que o meu ventilador esteja quebrado. Eu sou grato ainda que a minha mesa não seja a melhor mesa. Ainda que os meus talheres não sejam os melhores talheres. Eu sei que há um tempo determinado para todas as coisas. Ah, meu Deus. Uma vez pediram ao Senhor para caminhar contigo. O Senhor disse, se vocês quiserem vir, bem, mas eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. E agora nós temos uma geração completamente mimada, que não é medida pela luta, que não é medida pelo quanto suportou, que não é medida pela prova, é medida por aquilo que tem. Na minha casa não falta, na minha casa não tem nada quebrado, na minha casa não tem nada fora do lugar. Fácil. Fácil para quem não vive dentro de casa. Fácil para quem tem vários funcionários, não é, meu irmão? Fácil colocar o peso sobre a vida do povo. Tá vendo? Você não prospera porque tem aí quebrado, joga fora. Joga fora e fica sem. Não é igual você que vai jogar fora e vai comprar outro. Meu Deus. Meu Deus. Palavras que nunca saíram da boca de Cristo, viram jargão na boca de cristãos. Que absurdo. Tem misericórdia, Pai. Eu abençoo nesta noite os nossos professores. Eu abençoo os nossos irmãos que trabalham na saúde, na segurança. Eu abençoo, meu Deus, os nossos comerciantes, os nossos irmãos que trabalham no comércio informal. Eu abençoo os nossos corretores. Abençoo os profissionais liberais, autônomos, empresários, os nossos irmãos e irmãs que trabalham no campo. Que a tua bênção esteja sobre o teu povo que precisa, Pai. Que a tua bênção esteja sobre a vida do teu povo que conhece a sua palavra. Que não vive de ilusão. Que vive uma realidade que esses doutores da lei não conhecem. Clamamos ao Deus chamado Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Bandeira que cravamos no centro da nossa casa e declaramos Jesus Cristo como Senhor do nosso lar, Senhor da nossa casa, Senhor da nossa família. Que a última palavra é sua dentro da nossa casa. Que a última palavra é sua dentro do nosso lar. Que o Senhor nos traga a paz que excede todo o entendimento. Que a tua presença, meu Deus, na nossa casa nos dê dignidade. Nós não clamamos ao Senhor por riqueza, Pai, mas clamamos por dignidade. Que nós possamos viver aquilo que o apóstolo Paulo declarou. Que nós não devamos nada a ninguém a não ser o nosso amor. Em nome de Jesus. Santo é o Senhor. Que haja o cessar da gritaria, da confusão, da falta de entendimento, do ciúme. Que seja quebrado o espírito de vício, de violência, Pai. Devolve o coração do marido à esposa, da esposa ao marido.
Devolve, Pai, a amizade entre irmãos. Restaura aquilo que foi quebrado. Derrama da tua reconciliação. Governa sobre os nossos lares. A nossa casa é sua, Senhor. Nossa casa não é perfeita. Jamais será. Sempre haverá alguma coisa quebradinha. Sempre faltará alguma coisa. Sempre vai ter alguma coisa fora do lugar. Mas a minha casa é tua. Reina, Pai. Reina sobre a nossa casa, porque somos seres humanos. Não somos robôs. O Senhor sabe. O Senhor sabe o quanto nós somos necessitados de Ti. Eu te peço, abençoa, guarda, protege, livra de todo mal e da saúde. Ao meu filhinho Rodolfo, dá uma noite de sono tranquilo. Dá uma noite de paz, de alegria. Enche meu filho de felicidade, Pai. Nesse tempo, meu Deus, de distância que estamos tendo, eu te peço que o Senhor faça como o Senhor fez com Ismael. O Senhor cuidou de Ismael quando ele teve que ficar distante do seu pai. Que esse tempo, meu Deus, seja restaurado pelo Senhor. Eu sei que nós somos um vaso na mão do oleiro. Eu sei que tudo isso, meu Deus, vai haver há um propósito, há um porquê. Eu coloco nas tuas mãos e não mexo. E eu espero em Ti. Eu espero em Ti o milagre. Em nome de Jesus. Santo é o Senhor. Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal e da saúde a minha filhinha Bruna. Dá a ela, meu Deus, dias de descanso, de paz, de alegria. Dias de diversão, saúde. Prospera os caminhos, Pai, da minha filha. Em nome de Jesus. Peço que o Senhor abençoe, guarde, proteja, livre de todo mal e de saúde. A Mari, a sua casa e toda a sua família. A Márcia, a sua casa e toda a sua família. A Mari pede oração. Deixa eu achar a Mari aqui, peraí. Pelos seus filhos, pela Lawanda, pelo Enzo, pela Maria Cecília, pela Yara e pelo Carlos Henrique. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal e da saúde. A minha irmã Sônia Lima, toca nos olhos da sua filha, faz este milagre, nos dá esse testemunho, Senhor. Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal e da saúde a Márcia Silva, a sua casa, a sua família. A Silvia, a sua casa, a sua família. A Elvira, a sua casa e toda a sua família. A cada irmão, meu Deus, que vai ouvir esta oração nas outras plataformas, em outros horários, que a mesma unção de amor, que a mesma unção de alegria envolva a cada um deles, envolva os seus lares, que não falte nem o grande nem o pequeno, que o Senhor coloque, meu Deus, nessa terça-feira o pão sobre a mesa de cada um de nós, pois nós dependemos do Senhor. Recebe a nossa vida, Pai. A Tua palavra diz que se não houver profecias, o seu povo se corrompe. Então, em submissão à Sua palavra, eu estendo as minhas mãos sacerdotais sobre os Teus filhos que aqui estão. Declaro e profetizo uma noite de tranquilidade, de paz. Uma noite em que os Teus filhos deitarão e dormirão. A paz do Teu Espírito Santo estará sobre eles, dando um sono restaurador, o sono dos justos. A Sua palavra diz que aos Seus amados o Senhor dá enquanto dormem. Eu profetizo uma noite tranquila aos Teus filhos, Senhor. Um despertar cheio de alegria, cheio de energia, cheio de vontade, cheio de esperança. Declaro e profetizo, meu Deus, uma terça-feira, onde o sol vai brilhar na vida de todos aqueles que Te amam, que Te buscam. Haverá milagre, haverá prosperidade, haverá bons negócios, haverá, Senhor, boas vendas, haverá assinatura de contratos, haverá reconciliação, liberação de perdão, cura.
uma terça-feira poderosa ao seu nome. No nome de Jesus Cristo, Pai. No nome de Jesus nós declaramos. Declaramos também, Senhor, declaramos e profetizamos que praga alguma chegará até a nossa tenda. Que nenhuma arma forjada do inimigo contra a nossa casa prosperará, porque somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Eu declaro sobre as nossas vidas a bênção de Abraão. Bendito aqueles que nos abençoarem e maldito aqueles que nos amaldiçoarem. Em nome de Jesus. Pai, eu coloco diante do Senhor o meu processo de divórcio, Senhor. Que o Senhor possa colocar a tua mão de justiça, que o Senhor possa fazer, meu Deus, este processo andar. Muito tempo, Pai, muito tempo está se passando, eu confio em Ti. Não tenho ansiedade no meu coração, mas se existe algo, meu Deus, impedindo esse processo de avançar, as decisões de serem tomadas, põe a tua mão de poder, porque o Senhor é a minha justiça, Senhor. O Senhor é a minha justiça. Abençoa a minha vida, Pai. Abençoa a doutora Gabriela, dá a ela as estratégias necessárias, Senhor, para que nós consigamos finalizar, meu Deus, essa situação, para que a minha vida volte a andar, para que eu possa dar um direcionamento definitivo para a minha vida. Eu creio no Senhor, na Tua justiça. Eu profetizo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino e seja feita a sua vontade aqui na terra, como ela é feita nos céus. O pão nosso deste dia nos dá hoje. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque Teu é o reino, é o poder e é a glória para todos sempre. Nós oramos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, queridos da minha vida, família amada. Hoje é dose dupla. Daqui a pouquinho, às 8 horas, lá no YouTube, no vermelhinho, nós temos a nossa live cristã na contramão. Se você gosta de um pouquinho de polêmica, se você quer ficar por dentro de todos os escândalos que estão acontecendo no mundo religioso, se você quer abrir um pouquinho mais os seus olhos sobre o que é a religião, hoje é um bom dia para isso. Se você quer continuar vivendo a sua vida como aquele que não quer ver, permaneça. Mas se você quiser tirar as escamas dos teus olhos, eu te convido hoje, 8 horas, daqui a pouquinho, lá no YouTube, a nossa live cristã na contramão. Além de ser muito divertido, é claro que é polêmico, né? Porque a gente vai tratar de vários assuntos, reagir a vários vídeos, mas é sempre bem divertido, você é meu convidado, tá bom? Se durante essa noite, se durante o dia de amanhã você se lembrar de mim em algum momento, eu peço a você que você diga ao Senhor: Pai, abençoa aquele teu servo que tem orado e abençoado a minha vida todos os dias. Isso vai me ajudar muito. Amém? A tua felicidade é a minha felicidade. A sua conquista é a minha conquista. A sua vitória é a minha vitória. E a sua prosperidade é a minha prosperidade. Então é isso. Fiquem todos com Deus. Nos vemos daqui a pouco. Vou pôr aqui o endereço, tá bom? Para você me achar. youtube.com/Ministério AJZ. Até daqui a pouquinho, fiquem todos com Deus. Eu amo vocês em Jesus. Beijo, fui, tchau.